eu creio que é muito além daquilo que nós pensávamos. Na melhor daquilo que nós pensávamos, Deus superou em muita medida aquilo que nós oramos por esses dias. Eu creio que a sua cidade, a sua família vai ser muito impactada, não pelo seu ministério externo, a obra que você pode fazer. O maior impacto, irmão, é o caráter que Deus está construindo em você. Eu tenho descoberto nas Escrituras que o caráter de um homem vale mais do que seus dons. O caráter de um homem vale mais do que toda obra que você pode construir do lado de fora. E é muito gostoso nós sentirmos, porque nós somos alma, nós somos corpo também. Mas o que Deus está fazendo em mim e você dentro é aquilo que vai permanecer para sempre. Eu não quero ser simplesmente lembrado pelas obras que eu fiz, pelos livros que eu escrevi. Eu quero ser lembrado também pelo caráter que Deus construiu em mim. Porque o meu caráter vai transformar a minha casa. O caráter que Deus está construindo em você vai ser talvez a maior manifestação de Cristo que as pessoas vão poder ver na sua casa, na sua família, na sua cidade. E nós vemos isso na Escritura, como Deus, tão bom, Deus nos atraiu para Ele com laços de amor, com cordas de amor. Deus atraiu isso desde Gênesis, Apocalipse. Deus vem atraindo não para gerar homens grandes e famosos e poderosos, não homens simplesmente bonitos do lado de fora, mulheres bonitas do lado de fora, mas Deus atraiu a Ele para que nós pudéssemos ser transformados por Ele, para guardar, colocar uma essência dentro de você e que você pudesse guardar essa essência para sempre. Eu creio que essa é uma das obras mais impactantes que Deus Ele tem feito na minha vida e na sua vida também. E eu creio que isso faz parte, não de uma movimentação que o Meivan está vivendo simplesmente, mas faz parte porque é uma profecia bíblica. Existe uma palavra, uma profecia para os últimos dias. À medida que nós vamos chegando nos últimos dias, na plenitude dos tempos, de alguma coisa diferente que ia acontecer. E eu quero falar sobre isso com você essa manhã. Existe algo profetizado na carta aos Efésios que Paulo ele mencionou, muito conhecido, foi muito falado nesses dias aqui. Efésios 1, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmãos, existe um tempo, eu falei para vocês, e esse tempo se chama a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, nós vamos conhecer também a plenitude do Cristo. O que nós conhecemos hoje não se compara com aquilo que nós vamos conhecer um dia, porque Deus é uma fonte inesgotável. Você pode buscá-lo, você pode estudar, você pode participar de eventos como esse a sua vida toda, você nunca vai esgotar o seu conhecimento de Deus. E quanto mais você conhece a Deus, eu quero falar uma coisa para você, mais você vai se tornar a imagem do seu Filho. Por isso que o mais importante das suas obras externas, da aparência, do levantar de mãos, até mesmo do nosso choro, daquilo que nós falamos e mencionamos para Deus, muito mais importante é a imagem que Deus está formando dentro de mim e de você. Existe algo que Deus está formando dentro de mim e de você nesses dias. E diz a palavra que na plenitude dos tempos, existe um tempo, existe um dia marcado, existe uma hora marcada por Deus. E até esse dia chegar, Deus está trabalhando para uma coisa. O maior mistério, talvez, aquilo que Deus mais quer na igreja é convergir tudo, tanto nos céus quanto na terra, no seu Filho. Cristo, nos últimos tempos, e eu louvo a Deus porque Deus está fazendo isso nesses dias, em toda a terra, muitos homens e mulheres estão se voltando para o Cristo novamente. Porque você pode ser pastor, você pode ser evangelista, mestre, apóstolo, profeta, e você pode não estar nele. Porque Deus não tira o seu dom. O ministério, irmãos, escute, o ministério, ele não perde o fogo quando a porta de um templo fecha.
O ministério perde um fogo quando você sai do Cristo, porque não existe outra forma de se manter aceso fora dele. Não existe outro jeito de manter a chama acesa, de manter isso de ministério que nós chamamos, que o maior ministério não é aquilo que Deus está construindo externamente em você, mas aquilo que Deus está construindo em você. Eu gosto muito de Paulo, nas suas cartas, ele começa falando, expressando o que é ministério. O que é ministério, pastor? Aonde está o ministério? E Paulo fala, no começo das suas cartas, ele fala, eu, Paulo, porque você é o ministério. Você é a carta que Deus está escrevendo para que outros possam ler. Hebreus 1 também foi mencionado nesses dias, e eu quero voltar a mencionar. Hebreus 1 fala que Deus, nos tempos passados, Ele liberou um nível de revelação, e esse nível de revelação Ele alcançou até os profetas. As pessoas ouviam Deus através dos profetas. Deus, aprove a Deus na antiguidade, em Hebreus 1, falar através dos seus profetas, os santos e profetas. Mas agora, na atualidade, Deus ele tem um melhor caminho para se falar, que Deus escolheu se comunicar através dos filhos, a qual Ele inaugurou através do seu único filho, unigênito, primogênito do Pai, chamado Jesus. Deus, Ele falou até João Batista pelos profetas, é o nível que Deus tinha se comunicado com o homem. Mas quando veio Jesus, esse nível foi expandido, sem limites, e Deus começou a falar através do Filho. E o Filho diz em Colossenses 1 também, que Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1 fala que, ele vai um pouco além, ele fala que, o autor de Hebreus, ele fala que Cristo é a expressão exata. Repita comigo, a expressão exata. E para sermos a expressão exata, por isso que nós precisamos de uma urgente convergência. Nós precisamos, igreja, de uma urgente convergência, porque não se trata do que nós estamos fazendo. Hoje, o que muitos chamam de sucesso, nós temos descoberto que é fracasso. Porque não se trata da dimensão que você está fazendo, daquilo que você está promovendo, supostamente para Deus, porque eu não quero fazer uma coisa para Deus, sem Deus. Porque sem Deus cansa. A pior coisa que nós podemos experimentar como homens e mulheres, como pastores, como líderes, como filhos e filhas de Deus, sacerdotes do Deus vivo, é você fazer alguma coisa supostamente para Deus, endereçada para Ele, com aparência de piedade, mas sem Ele. E diz a palavra que Ele é a expressão exata. Se alguém quisesse ver o Pai, era só ver a Ele. Eu amo essa palavra porque na igreja primitiva, quando Jesus veio, antes de Ele ser levado aos céus, quando as pessoas queriam ver o Pai, você vê isso claramente em João 14, quando os homens percebem tanta paixão em Jesus, tanto fogo em Jesus, que eles pedem para Jesus, olha, mostra-nos o Pai. Parece Cantares, quando aquelas filhas de Sião falam com a sunamita, olha, agora nós queremos buscar o teu noivo com você, porque você fala dele de um jeito, você ama ele tanto. Irmão, não tem como amar alguém sem desejá-lo. É impossível você amar alguém sem desejá-lo. E isso se encaixa para nós crentes, porque hoje nós estamos vendo muitas pessoas declarando seu amor para Deus, mas sem desejá-lo. E não adianta nós falarmos, olha, nós desejamos Ele. Não é por palavras, mas é por vida. Na realidade, estar com Deus não é simplesmente um serviço que você presta para Ele, mas é um estilo de vida. Você vai desejar estar com Ele, você vai desejar ouvi-lo, você faz parte do que nós chamamos de amor. E Jesus então, chegaram os discípulos e perguntaram, olha, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Na realidade, igreja, escute uma coisa, mostrar Jesus basta. Você não precisa fazer outra coisa.
O nosso maior chamado, escute isso, seja você, em que área você atua, seja independente qual for a sua movimentação nesses dias, o seu maior chamado é o mesmo que havia em Cristo Jesus, manifestar o Pai. E se Jesus foi a expressão exata do Pai, eu quero perguntar para você, quem vai ser a expressão exata do Cristo? Porque não há outro caminho. Eu não sei qual o caminho que nós estamos manifestando nesses dias, qual é o Cristo que nós estamos manifestando nesses dias. Uns dias atrás nós ministramos sobre aquela passagem em Atos que fala sobre Paulo entrando no Areópago em Atenas, e ele vê tantos altares diferentes, que ele procura ali, qual o altar que eu vou poder falar para esse povo que é o Deus que eu sirvo. E eu fiquei pensando, Deus ministrou com aquela passagem para mim, porque hoje tem muitos Cristos, irmãos. E foi profetizado que nos últimos dias haveriam muitos falsos Cristos, inclusive que fariam sinais, que se possível enganariam até os eleitos de Deus. Por isso que Deus chamou a atenção. O que Deus tem mais nos chamado, tentado operar na minha vida e na sua vida, talvez é reverter os nossos olhos, transformar os nossos olhos, para que nós não venhamos olhar simplesmente para o lado de fora, mas nós venhamos olhar para o lado de dentro. Muitas coisas mudaram depois de João Batista, e uma das coisas que mais foi transformada foi exatamente essa. Então aqueles homens pediram, olha, mostra-nos o Pai. E ele falou, olha para mim, eu estou tanto tempo convosco que vocês não viram Ele ainda. Crede pelo menos porque eu faço as mesmas obras que eu vejo meu Pai fazer. E eu fico perguntando, Deus, que obras que eu tenho feito? Será que eu tenho feito as obras que eu tenho visto em Ti, descoberto em Ti? Ou eu tenho sido mais um simplesmente que tem tentado fazer alguma coisa, expandir, crescer, e nós botamos muitos nomes, como alargar tendas, como fazer tantas coisas, e nós usamos parâmetros para definir sucesso, que para Deus definiu como fracasso. Porque sucesso para Deus na vida de um homem e de uma mulher é o quanto que você está no Cristo. Foi por isso que Ele atraiu Moisés por uma sarça ardente. Foi por isso que Ele falou para Moisés, traga o povo até o monte para me servir. Em Êxodo 3 Ele falou, e olha, tem essa, você vai falar para esse povo que o eu sou te enviou. Ou seja, é uma expressão só, irmão, que talvez no português não tenha muito sentido, mas o eu sou te enviou. Deus está falando para o povo de Israel, olha, Moisés, diga para o povo de Israel uma coisa, que eu serei para eles tudo aquilo que eles desejarem conhecer em mim. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus deseja como Pai ser conhecido por você, e a maioria não quis. Diga para eles, Moisés, que eu serei para eles tudo, exatamente tudo aquilo que eles desejarem conhecer em mim. Isso significa a expressão, eu sou o que sou, ou talvez em algumas outras traduções, eu serei aquilo que eu serei para eles. Deus nos chama para esse lugar, porque Ele sabe, irmão, que é impossível você andar com Ele e não ser transformado. É impossível você habitar na presença dEle, entrar naquele lugar que nós chamamos como secreto, o Santo dos Santos, e permanecer da mesma forma. É exatamente impossível. Por isso nós não cremos simplesmente no serviço como sinal de aprovação, porque a linguagem de amor que todo mundo tem, e Deus também é pessoal, Deus também tem a sua linguagem de amor, eu creio, e ela não é serviço. Eu creio que a linguagem de amor de Deus é relacionamento, porque foi isso que Deus chamou o homem desde o começo, para se relacionar com Ele. Deus nunca pediu serviço. Em Jeremias 7, Deus falou para Israel, olha, faz o seguinte, pega os sacrifícios de vocês e comam vocês. Eu nem quero isso, eu nunca pedi para o pai de vocês sacrifício nenhum. Eu só pedi uma coisa, que vocês me ouvissem. E você só ouve alguém se você tem relacionamento com ela. Deus sabe que uma das coisas mais difíceis para o ser humano nesses dias seria ouvir a Ele.
Porque você pode ser bom em muitas coisas que você faz, mas o que vai definir o lugar para onde você está indo, a permanência em Cristo, vai ser o quanto que você ouve Ele. Mateus 7 fala que a quem eu vou semelhar? Um homem que ouve a minha palavra e as guarda. As guarda e obedece, irmãos, se você não sabe. Porque a expressão de um caráter transformado é uma obediência. Repita comigo, obediência. Eu tenho orado, Deus, por uma igreja que vai fluir, não na sua obra, mas em obediência. Uma das coisas mais difíceis de você construir no caráter de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, é exatamente uma obediência. A verdade com amor, a soma dos dois, porque somente a verdade sem amor é legalismo. Mas a verdade com amor é algo extraordinário, que você vai aprender a obedecer por amor, não por imposição. Eu vou obedecer por paixão de alguém, porque eu descobri algo que é maior do que tudo. Não se trata mais de um sacrifício, não se trata mais de simplesmente uma renúncia. Descobrir Cristo, esse Cristo que Deus fala em Efésios 1, que Ele vai fazer tudo convergir de novo, eu creio, escute algo, eu creio que muitos crentes vão se converter. Vão se converter ao quê, pastor? Vão se converter exatamente ao Cristo, porque até hoje talvez estiveram convertidos à movimentação, eclesiástica, à religião que nós conhecemos, tiveram convertidos a muitas coisas, mas à medida que nós vamos nos aproximando dos últimos dias, Deus fala que nós vamos descobrir algo. Aquele tesouro que a Bíblia fala que nós vamos descobrir, ele tem um nome, e o nome dele é Jesus. Em Mateus 13 fala que um homem estava andando e ele de repente descobriu um tesouro, e pela sua muita alegria, repita assim comigo, muita alegria. Irmão, tem gente conhecendo Jesus sem alegria nenhuma. Está fazendo uma troca, as pessoas estão se convertendo, estão aceitando Jesus porque receberam uma oferta. Não se aceita Jesus com base em uma oferta, se aceita Jesus com base numa descoberta, que isso vai gerar arrependimento profundo na sua vida. Hoje o arrependimento se transformou numa coisa até difícil de você encontrar. Quem aqui quer aceitar Cristo? E as pessoas, eu quero, pastor, porque você vai mudar de vida, porque você vai receber isso, porque você vai receber aquilo. E nós temos enchido nossas igrejas de pessoas convertidas a um falso Cristo, porque não foi esse Cristo das Escrituras que foi pregado no princípio. No princípio foi enviado homens para preparar o caminho para a entrada do Cristo, e eles falavam uma coisa para os homens: arrependei-vos, porque é chegado. Ele está chegando, então se arrependam. O arrependimento prepara o seu coração. O arrependimento, ele é tão poderoso que ele tira as pedras, ele remove os espinhos do seu coração, aquilo que ali na frente não vai fazer com que a sua semente do reino seja sufocada e seja morta. Porque se haver pedras e se haver espinhos num coração que recebe a Cristo de forma errada, certamente essa semente ela vai morrer. Qual o Cristo, irmãos, que nós temos manifesto nesses dias? Porque existem muitos. No Areópago de Atenas havia deuses para tudo quanto é gosto, e diz que a característica daquele povo, eles eram dados à novidade, supersticiosos. Essas duas características, elas demonstram o tipo de povo que nós lidamos, principalmente no contexto latino-americano. Um povo dado à curiosidade, à novidade, e um povo extremamente supersticioso, que você cria alguma coisa, oferece, diz que isso daqui vai dar certo, tá bom, irmãos, você aceita. Mas tá bom, pastor, não tem problema. Quem disse que não tem problema? Porque você fazer um prosélito, converter uma mentira, ele se torna 2 vezes pior. Era melhor que nunca tivesse conhecido aquilo, tivesse permanecido perdido, até que encontrasse o verdadeiro Cristo, aquele tesouro que vai gerar uma alegria imensa no coração dele. Descobrir, conhecer esse Jesus, é uma das coisas que nós temos orado, porque é isso que vai determinar o nível de mudança que nós vamos viver.
as transformações que nós vamos viver. Nesses dias eu estava num lugar e eu fiquei pensando assim: Deus, que tipo de evangelho nós temos vivido? Porque é o evangelho que de repente a pessoa está levantando a mão, ela abaixa a mão e começa a brigar com o outro. É o evangelho que nós dizemos que nós adoramos a Deus e de repente nós estamos atraindo as pessoas para nós e não para o Cristo, mais preocupadas conosco, sendo extremamente sensuais, como o Jackson falou nesses dias aqui, eu creio que foi o Jackson, porque hoje muitos homens e mulheres de Deus se tornaram tão sensuais, por não descobrir o tesouro que vai fazer eles viver por aquilo ali. Eles se tornaram sensuais e usaram desse tempo que os homens estão com comichão nos ouvidos, como Paulo falou para Timóteo: Timóteo, nos últimos dias eles terão comichão nos ouvidos, filho. Eles levantarão para si mestres, doutores, pastores, e em si todos os 5 ministérios eles vão levantar para si, para atender a demanda, para atender o comichão, para dar uma resposta para aquilo mesmo que eles querem. E homens, se aproveitando disso, eles se tornaram sensuais, atraindo eles para si e ocultando Cristo, escondendo Cristo. Porque o problema maior, irmão, de você pregar uma coisa que não é verdadeira, não é simplesmente com a sua vida, com o seu ministério, se vai dar certo ou não. O pior é aquilo que nós estamos omitindo, é aquilo que nós estamos escondendo. Aquilo que Jesus falou para os fariseus: olha, vocês são aqueles que não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês não têm acesso ao lugar de arrependimento. Vocês não querem ouvir as minhas palavras. Então vocês se colocam na porta. Vocês atraem as pessoas para você e não deixam elas acessar a minha palavra, o meu coração, aquilo que pode transformar a vida de um homem e de uma mulher. Então vocês atraem e fazem as pessoas parar em vocês. E, irmão, infelizmente eu creio que quando você olha o contexto que nós estamos vivendo, uma das coisas que mais cresce nos nossos dias também é exatamente essa movimentação farisaica que atrai para si, que é bonito pelo lado de fora. Esses dias, as minhas filhas voltaram às aulas faz poucos dias, e elas chegaram em casa com o celular delas e mostraram: pai, nós conhecemos uma menina no colégio, que nós conhecemos pelo Instagram. Pai, no Instagram ela era linda. A menina era maravilhosa, pai, no Instagram. Quando a gente foi ver na sala de aula, ela não era nada daquilo que estava nas redes sociais. Essa é a arte dos nossos dias, de apresentar uma coisa bonita que não é verdade. E quando nós falamos de caráter, nós estamos falando da verdade que nós carregamos do Cristo dentro de mim e de você. E eu fiquei aquilo ali na hora, Deus ministrou comigo, porque exatamente hoje milhares e milhares de pessoas que postam coisas para um povo que tem comichão, tem uma necessidade, as novidades, são supersticiosos. Quanto mais você demonstra uma coisa que independente pode não ser verdade, e você está disposto a sustentar aquela mentira por longo tempo, e as pessoas querem ver e se alimentam daquilo ali, elas não querem saber da verdade, elas se alimentam da própria mentira. Não tem problema, nós queremos é ver bonito mesmo, nós queremos é ver as coisas dando certo mesmo, independente da essência. Nós vimos no primeiro dia lá no Mevan, ainda no templo, que o apóstolo Lara pregou para a gente sobre Efésios, e os 3 momentos de Efésios, o tempo em que Deus libera uma palavra profética para Efésios, uma essência para Efésios, o tempo em que Deus fala com a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, para guardar a essência. Deus chama Éfeso como um pai apaixonado pelo filho, que está disposto a amar quantas vezes for necessário. Ele fala: filhos, agora é a hora que vocês se arrependam, é a hora de se arrepender. E nós vemos um terceiro estágio de Efésios que termina em nada, justamente por não guardar a essência. A essência é o que Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele fala: Timóteo, guarda bem, luta pela profecia que você recebeu, guarda a palavra que você recebeu, lute por isso. Irmão, nós que estamos aqui, os irmãos que ouviram esses dias, os irmãos que vão ouvir essas mensagens, nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos de uma palavra. Uma palavra tem o poder de gerar uma esperança tão grande dentro de mim e de você,
que vai levar-nos a viver uma vida abundante, uma vida estável em Cristo, não de um crente vulnerável, um crente que, bipolar, que uma hora está no céu e no inferno ao mesmo dia, tantas vezes. Uma palavra. Paulo sabia que o que poderia sustentar um jovem na frente de uma igreja como a igreja dos Efésios, um homem chamado Timóteo, um jovem chamado Timóteo, era se ele agarrasse uma palavra. O que Deus está querendo em mim, comigo, com você nesses dias, é que você tenha uma palavra guardada no seu coração, que você guarde a sã doutrina no seu coração, custe o que custar, que você não negocie ela, que quando as pessoas quiserem conferir a palavra, elas possam não somente ler, mas enxergá-la em você, que os seus filhos possam fazer a mesma coisa, que os nossos membros, os irmãos que nos acompanham, possam fazer a mesma coisa. Abra comigo. Quer dizer, não abra, já está aberto em Efésios, só vai um pouquinho para frente. Capítulo 3. Fator Éfeso é o fator de convergência ao Cristo. Aleluia. Capítulo 3, versículo 14. Irmãos, tem coisas que nós podemos manifestar de forma individual, mas há algo que Deus deseja manifestar e só é manifesto de forma coletiva. Por isso que o nosso desafio maior nesses dias não é crescer e fazer alguma coisa para Deus, é mais permanecer juntos. O nosso maior desafio não é simplesmente você se tornar um bom pregador, um bom evangelista, seja lá o que você for fazer. Isso não define ninguém, porque Deus não está aqui para definir você, Deus está aqui para tornar claro uma outra pessoa. 1 João 4 diz que o mundo não pode ver a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Eles estão tateando alguma coisa no escuro e eles não podem ver. Diz a palavra em 1 João capítulo 4 que o mundo jamais viu a Deus, eles não podem vê-lo, acessar Deus. Deus escolheu falar, se mostrar de uma outra forma. E o mesmo capítulo de 1 João 4 ele fala: mas quando nós nos amamos uns aos outros, Deus está no nosso meio. Ou seja, existe uma forma de tornar Deus visível para as pessoas que não conhecem. Existe somente um caminho. Deus falou em Hebreus: eu mudei a forma de ministrar com os homens, agora eu ministro, eu me revelo através dos filhos. Não há outra maneira. Não adianta você querer fazer uma coisa que Deus já mostrou o caminho, você querer fazer de uma outra forma, de uma outra dimensão. Um dos nossos maiores desafios hoje é cooperar com Efésios 1:10, de convergir todas as coisas, de trabalhar para isso, cooperar com isso, para que tudo nos céus e na terra venham convergir para Ele. Venham convergir para Ele. Por isso nós recebemos uma glória. Nós vamos ler isso daqui a pouco. Nós recebemos uma glória, a glória que estava escute isso, a glória que estava sobre o Cristo, Ele deu para mim e para você, com um propósito: não para fazer o seu ministério crescer, homem. Escute isso: o que muitos estão chamando de sucesso, Deus chama de fracasso. Escute uma coisa, Deus está falando com você. Você às vezes pensa que você está progredindo, acelerando, e às vezes você faz um progresso quando você para. Salmo 46 diz que só tem, ele mostra uma maneira clara de você conhecer a Deus. Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é fazer todas as vozes parar, é você reconhecer, pegar as coisas que estão ao seu redor, que te impedem de conhecê-lo, de você remover da sua vida. E para isso, muitos que estão aqui, que vão nos ouvir, vão ter que parar para fazer isso. Parar não é você não fazer mais nada. Parar é você ter a coragem de estar na rocha, no Cristo, e não sair dela.
Por isso que ele fala que o homem que ouve e guarda as minhas palavras é o homem. Todos vão construir, a diferença é aquele que vai alcançar a rocha, o fundamento. Ouvir e obedecer, ali é a mesma palavra. Quem é aquele que ouve? Às vezes você vai chamar a atenção de alguém, a pessoa fala: pastor, eu já sei, já ouvi várias vezes isso. Você prega a mesma coisa, e nós vamos continuar pregando a mesma coisa, porque isso não significa que você está ouvindo. Você só está ouvindo quando você sair daqui e obedecer. Quando isso que você ouve gerar alguma coisa dentro de você, porque enquanto não gerar nada, você não está ouvindo, não está produzindo nada em você. Revelação é quando isso entra no seu coração e você é transformado por ela. Não há revelação para entreter você, não há revelação, não existe revelação, irmãos, para deixar você alegre. Deus não tem por que dar uma revelação a mim, a você, simplesmente para você sair daqui feliz e amanhã, que é terça-feira, não existe mais nada. A revelação vem para fazer o que Ezequiel 47 demonstra para mim e para você, porque Deus não afoga ninguém, é você que mergulha obedecendo. Deus não afoga ninguém. Irmão, se é para aplaudir Jesus, há pessoas que pensam que Deus vai pegar ela e vai afogá-la. Não espere por isso, Deus não faz isso. Eu jamais faria isso com as minhas filhas. O que Ezequiel 47 viveu é que Deus pegou Ezequiel, levou para frente do templo, mostrou para ele águas que talvez eram desprezíveis, porque era muito pouco. Não despreze os pequenos começos. E o anjo fez, diz a palavra que ele convenceu Ezequiel a andar 1000 côvados, 400 e poucos metros. Ele falou: anda, Ezequiel. Ele não obrigou, ele convenceu Ezequiel a andar. E pasme você, Ezequiel obedeceu. Irmão, o arrependimento que te leva a uma obediência, ela vai quebrar um ciclo de autogoverno na sua vida. Vai quebrar um ciclo de independência. Ele vai tornar você tão humilde, parecido com Cristo, que você vai ser totalmente dependente dele. Pobre de espírito é isso, humilde é isso, é ter a característica dele, ter o fruto que emana do Cristo, ser manso e humilde como ele. E ele vai caminhando, ele faz o que muitos não fazem por medo. Medo do desconhecido, medo de perder o controle daquilo que você chama de ministério, medo de você perder o controle daquilo que você chama de vida. Ele vai andando e vai acontecendo o fator Enoque, porque à medida que ele vai dando resposta positiva para aquilo que Deus está liberando para ele, à medida que as palavras de Deus permanecem em Ezequiel, ele vai mergulhando cada vez mais. E ele vai afundando cada vez mais. Não é Deus que afunda Ezequiel, é Ezequiel que se entrega. O que vai determinar a dimensão que você vai andar com Deus é a disposição que você tem no coração de obedecê-lo, custe o que custar. E Ezequiel vai obedecendo, e ele ainda define, como muitos aqui ainda definem, como muitas vezes eu defino, e eu vou definindo o que fazer. Parte minha, ainda eu governo, parte, agora ele governa, e fica aquela briga, quem governa quem? Mas ele decide obedecer, ele está focado em obedecer a Deus, ele está focado em ouvir, atento à palavra do Senhor, e o Senhor continua falando: Ezequiel, filho, anda mais 1000, vai lá. Deus sabe como atrair eu e você, irmãos. Deus sabe como fazer, porque Deus trata eu e você de uma forma singular, porque Deus sabe que não existe ninguém como você, e Deus sabe como atrair cada um de nós. Moisés foi atraído por uma sarça ardente, Ezequiel foi atraído pelas águas, Paulo, ele apareceu para Paulo a caminho de Damasco, e você? Então ele foi andando, e as águas foram subindo. E eu quero chegar aonde, pastor? Eu quero chegar, irmãos, aonde o anjo levou ele. E ele falou: agora eu cheguei no lugar que homem nenhum entra.
Você pode viver a sua vida de ministério, de fazer a vontade de Deus, ainda você governando. Mas Deus quer levar você até o ponto onde Ele fala em Ezequiel 47. Viste, Ezequiel? E Ele falou, Ezequiel fala, eu cheguei no lugar aonde é impossível homem naturalmente entrar. E agora, pastor? Agora não é mais você. Se cumpriu o fator Enoque, andou com Deus e já não era mais. Por isso que Deus deseja que você não se torne grande, mas que você se torne a presença dEle, que você ande com Ele. É mais importante do que o que você vai fazer, filho. Por isso que eu falo que muita gente vai ter que dar uma paradinha, parar, se aquietar. É muito difícil, nos dias em que nós estamos com síndromes de pensamento acelerado, nos dias que a síndrome de Faraó continua operando no nosso meio. Diga ao povo que trabalhe mais, faça o povo trabalhar mais, para eles não ter tempo de me conhecer, não ter tempo de conhecer o Senhor. Há 2 anos e meio Deus me parou. Não havia mais púlpito, não havia mais nada. E ali eu chorava onde o filho chora e a mãe não vê. E eu conheci Deus de uma forma diferente. Porque não é o trabalhar bem para Deus que é bom. O bom é experimentá-lo. Porque Ele mesmo diz nas Escrituras, experimentai e vede. Você sabe que é Deus que fala isso, irmão? Que Deus é esse? Experimentar. Jesus expressou isso entre as 2 multiplicações dos pães. Ele falou, vocês precisam, vocês comeram do pão que eu dei para vocês, tudo bem, está todo mundo se alegrando porque se alimentou do pão perecível, que amanhã vocês vão continuar tendo fome, mas o que vocês precisam mesmo é comer de mim. Porque somente você comendo dele, você tem parte com ele. Não importa o quanto você é bom no que você faz, não importa quantos membros tem a sua igreja, seu ministério, porque o seu ministério não termina quando fecha as portas, o teu ministério termina quando termina o fogo. Tem muitas pessoas que estão de portas abertas, mas na realidade não existe mais igreja. E Ezequiel foi. O que aconteceu, pastor? Depois que Ezequiel chegou a um lugar onde homem não pode entrar, aí é que começa a ficar bom, irmão. Sabe por quê? Porque existe um tempo, escute isso, homem e mulher de Deus, escute isso, filho e filha. Existe um tempo em que você vai tentar fazer alguma coisa para Deus, mas existe um tempo em que Deus vai fazer algo em você e através de você. Não tenha pressa. O anjo pegou Ezequiel pela mão. Aonde homem não entra, Deus leva, Deus conduz. Então o anjo do Senhor pega Ezequiel e leva ele. E ele tem uma revelação que João só foi ter lá em Apocalipse 22. Ezequiel viu o reino de Deus, algo que tipificava o reino, levou de margem a margem. E ele viu aonde as águas, ela gerava vida em todas as árvores, aonde pegava aquela água, daquele rio, que só começou como um olho d'água, irmãos. Começou só como um olho d'água, mas a obediência daquele homem que creu, fez ele se tornar uma imensidão. E o anjo levou ele de um lado para o outro. Ele viu árvores que as suas folhas não secavam mais, que os seus frutos davam de estação a estação e alimentavam nações. Sabe o que Ezequiel ouviu? Algo que transcendia o seu tempo. Ezequiel ouviu aquilo que é a plenitude dos tempos, que Paulo falou em Efésios. Eu vou convergir as pessoas para esse ambiente, aonde elas naturalmente não podem entrar, mas elas entrarão quando elas alcançarem um lugar de sujeição, de obediência, de paixão, que elas vão se entregar a um governo, elas vão quebrar um ciclo de autogoverno. Não vai ser mais você. Você quer isso? Isso muda qualquer um, irmãos. Não é religião, é mais do que isso. É encontrá-lo. Você, escute algo, você é a expressão exata da revelação que você tem de Deus. Quanto mais você vê,
mais parecido com Ele você se torna. 2 Coríntios 3 fala que nós é como um espelho, nós vamos olhando para Ele e a glória dele vai se manifestar, vai batendo como um reflexo no nosso rosto, e Ele vai restaurando aquilo que nós perdemos com o pecado de Adão. Nós perdemos não um jardim, não um status, nós perdemos a imagem. O que transforma uma cidade, o que transforma uma nação, não é o seu serviço, é a imagem que você carrega, a expressão do seu caráter. Não adianta ser bonitinho, irmão. Quanto antes você descobrir isso, se você estava nessa ainda, deixa eu te frustrar. Tem decepção que é muito boa, porque abre os seus olhos. Vamos lá, Efésios 3. Te adoramos, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. O que sou eu diante disso tudo? Você pode perguntar, irmão. 11 homens que Jesus conseguiu imprimir neles uma revelação, mudou o planeta. Mudou toda a terra. 11 homens. O que Ele não pode fazer com a gente nesse Brasil, se nós todos chegarmos no mesmo lugar, termos a mesma mente, o mesmo pensamento, ser unidos pelo mesmo propósito. Efésios 3 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o que? O amor de Cristo, que é na realidade a base de toda a movimentação, porque Deus é amor, e Deus em Cristo é a pedra angular daquilo que nós chamamos de fundamento da igreja, aquilo que Jesus falou que, olha, é o fundamento dos apóstolos e profetas, é sobre o Cristo. E eu gosto muito do que Paulo falou: olha, eu oro de joelhos, me ponho de joelhos, orando para que vocês sejam cheios desse poder de Deus. Recebam um poder com o intuito. O poder não vem somente para fazer a reunião ficar legal. O poder vem porque Deus quer gerar algo em mim e você. Vou lembrar você de novo: nós podemos manifestar algo de forma individual. Nós vamos até um ponto, talvez até com água nos lombos, talvez, se muito. Mas existe algo que nós só vamos manifestar de forma coletiva. E o poder que Paulo pede é exatamente para isso: Pai, derrama sobre eles o teu poder, para que eles sejam arraigados, fundados em amor, ou seja, estejam juntos, um ligado ao outro. Ah, pastor, é impossível. Se eu olhar com os olhos humanos, eu vou concordar com você, porque juntar um monte de filho realmente é muito impossível, porque cada um quer uma coisa. Juntar, irmão, pastores debaixo de um único propósito é muito difícil. Olhando aos olhos humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível ao que crê. Não é por mim, é por Ele. Romanos 11, porque dele, por Ele e para Ele são o quê? Todas as coisas. Pode ser impossível, homem. Eu lembro de Jeremias capítulo 1, porque Jeremias também achou que era impossível Deus usá-lo. E Deus faz uma pergunta para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo, filho? Talvez Deus vai alargar sua visão fazendo perguntas para você. E Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo, filho? E ele fala: vejo uma vara de amendoeira. E Deus fala: você viu bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Deus estava tratando com a incredulidade de Jeremias. Irmão, você reconheceu uma vara? Jeremias podia falar para Deus: Deus, é um pedaço de pau, é uma vara, simplesmente uma vara, morta, por sinal.
Porque tem muitas coisas que nós olhamos, muitas vezes até para nós mesmos, nós podemos considerar como morto, impossível de acontecer. Mas Deus conseguiu extrair no coração de Jeremias uma fé, que ele conseguisse discernir, identificar aquela vara, não pelo estado daquele momento, mas pelo seu caráter. Olha Deus, isso daqui pode estar morto, pode ser só uma vara, mas o caráter dela é uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque todo mundo vai olhar só uma vara, mas você conseguiu identificar ela, é uma vara de amendoeira. Está entendendo no seu espírito que é isso? Romanos 4 fala que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Jeremias estava começando a entender como que Deus vê, como que Deus trabalha comigo e com você. Pode não representar nada agora, pode ser completamente impossível juntar esse corpo. Ele falou ao profeta no vale dos ossos secos: pode esse corpo ter vida? Ele falou na dúvida, ele falou para Deus, falou certo, Deus, tu sabes. Porque era tanta incredulidade, difícil de entender, de compreender aquilo ali. Era tão difícil acreditar naquilo ali. É tão difícil, irmãos, às vezes acreditar que Deus pode juntar filhos, que Deus pode juntar pastores, que Deus pode fazer da igreja, que parece um corpo que está todo separado, Deus juntar tudo isso e convergir na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. O que você vê hoje, filho? Você visse? Você vê como eu estou vendo? Às vezes, para muitos, você pode ser só uma vara seca. Para Deus não. Deus já sabe aonde você está ligado. Deus já vê você hoje. Deus lida comigo, com você, não com base no que Ele está vendo hoje, irmãos. Deus lida comigo, com você, com base no que Ele já vê o produto pronto. Sabe o que é um oleiro? Trabalhar. Sabe o que é alguém que trabalha com artes? Um artista plástico. Quando ele está andando na rua, se ele vê um pedaço de madeira, um toco, uma raiz de uma árvore solta, todo mundo vai botar fogo, já pensa em fazer lenha, já pensa em destruir ela, já pensa em jogar fora. Um artista, ele vê uma arte. Assim Deus vê eu e você. O valor está não no que as pessoas estão vendo, mas está na essência. Foi isso que Deus falou para Efésios: dê valor à essência. Hoje muitas pessoas dão valor para o lado de fora, mas Deus fala para mim, para você: dê valor à essência. Identifique a essência que você está carregando. Em Efésios 2, se você virar um pouco para trás, vai falar o seguinte, no versículo 16: e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Irmãos, não existe como gerar unidade, nós manifestarmos isso que Deus quer manifestar sem cruz. Porque muitas vezes nós estamos cheios de egoísmo ainda, cheios dos nossos próprios projetos, cheios dos nossos próprios sonhos, e o fator Éfeso é exatamente esse: esvaziar você, para você se achegar ao Cristo e permanecer nele, convergir você a isso. Para quê? Para que nós venhamos saber a dimensão desse amor de Deus. Deus está liberando poder sobre nós, não simplesmente para a gente se sentir bem, mas para descobrir qual é o tamanho, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade daquilo que nós conhecemos como o amor de Deus. Vai ser a maior revelação do Cristo, porque, como nós lemos em 1 João 4, é impossível que os homens conheçam a Deus ou vejam Ele, sem que nós venhamos nos amar uns aos outros. O amor, quando nós estamos ligados um no outro, diz 1 João 4, que o amor de Deus é perfeito. Perfeito. Por isso a cruz. Agora abra comigo Apocalipse. Apocalipse 2. Aleluia. Apocalipse 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, mas puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho porém contra ti
que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Creio que esse vai ser o nosso último texto. Deus escreve para a carta de Efésios, para mostrar a essência. Irmão, a carta de Efésios é tão profunda, que Paulo fala mais de 30 vezes, ele menciona mais de 30 vezes Cristo, ao Cristo, em Cristo, por Cristo, nele, apontando para Ele. Numa carta de 6 capítulos apenas, ele faz a questão de apontar completamente, não mostrar Ele, mas mostrar o Cristo. Ela é encharcada de Jesus, a carta aos Efésios. Jesus, ele está em todos os capítulos, tudo que Paulo está falando está exatamente fundamentado nele. E em Efésios, Paulo, ele faz questão de mostrar toda a centralidade em Cristo, colocar Cristo no meio, exatamente no meio, no lugar onde ele nós nunca deveríamos ter tirado ele. E agora ele escreve depois a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, em Apocalipse, ele pede para João escrever. E ele fala, olha, ele começa elogiando. Cuide quando Deus te elogia muito, irmãos. É igual o pai quando chama o filho e começa a elogiar, logo depois, vem chumbo grosso. Ainda mais em ambientes como esse daqui que, vocês estão tudo anestesiados já. Muita gente com fome junto. Então, João escreve a igreja de Éfeso e começa a exaltar a igreja e falar as características. Eu não vou pregar sobre as características, sobre os elogios ali, porque já falaram aqui, e são muitos. Na realidade, a igreja de Éfeso, parece que Deus está até sendo injusto em chamar a atenção dessa igreja, porque ela é quase perfeita, mas na realidade é porque ela recebeu tanto, e quanto mais você recebe, mais lhe é cobrado. Por isso que nós temos que cuidar. Se nós perguntássemos num auditório desse daqui, quantos querem mais revelação de Deus, irmãos? Todo mundo levantava a mão. Levantava ou não levantava? Agora a gente tem que aprender com Paulo, porque junto com a revelação vem presente junto, acompanhantes. Porque existe uma guerra pela palavra, não pelo pecado, mas pela palavra que nós recebemos. No caso de Paulo, foi enviado-lhe um mensageiro de Satanás para esbofetear a carne dele, para que ele não se exaltasse, porque hoje tem muita gente se exaltando com aquilo que chama de revelação. Faz parte da característica do povo dos últimos dias. Novidade, hoje você prega no Instagram, você lança qualquer frase ali, irmão, qualquer frase, por pior que seja, qualquer frase, vai ter gente dando glória a Deus, aleluia, e dando um like para você. E hoje parece que se transformou, os likes na rede social se transformaram num termômetro de sucesso. E você ali, eu já fiz um teste esses dias. Eu criei uma frase bonita, essas frases de impacto que a gente cria. Botei lá, irmão, muita gente clicou e deu like, curtiu, compartilhou inclusive. Aí eu vou fazer um outro teste. Eu vou botar aquele versículo em vermelho que está na Bíblia, que Jesus falou. Peguei aquele que ele falou mesmo e botei assinado Jesus. Para sua surpresa, irmãos, teve pouquíssimas pessoas que curtiram, porque hoje o ser humano está inclinado à novidade. Assim como em Atenas, o ser humano ele é supersticioso, inclinado à novidade. Então ele curte qualquer coisa. Os ouvidos têm comichão para ouvir qualquer coisa, menos do Cristo. Por isso que quando pegaram os apóstolos na igreja primitiva, eles prenderam ele, bateram neles e pediram uma coisa para eles: olha, o problema não é vocês parar de pregar, pode pregar. Continua pregando, enchendo igreja, os templos, continua fazendo isso, só não prega no nome desse homem. Eu acho que até pronunciar eles têm dificuldade para pronunciar. Só não prega o nome desse homem aí. Porque o poder não está no que você faz, está nele.
Não, você não entendeu. O poder não está no que você faz. O poder está em você permanecer nele, porque está nele, flui dele. Quanto mais nós entendermos isso, mais caráter haverá na igreja, mais caráter haverá em mim e você, mais as pessoas vão identificar Cristo em você, elas vão comer de você. Um dia eu estava vendo uma história de um ator de teatro e um pastor, e eles se tornaram amigos, e o ator pediu, o pastor pediu: olha, eu quero levar você na igreja, vão na minha igreja, que tem costume de fazer isso, como crente, vão na minha igreja. Antes de conhecer, a gente já convida para ir na igreja, ou no nosso culto. E ele falou: eu vou, mas só se você for antes no teatro ver a minha peça. Aí ele foi, o pastor combinou com ele, foi, viu a peça. Depois, no outro dia, o artista foi ver o culto. E depois eles saíram para tomar um café, para ver o que cada um tinha visto, a impressão de cada um. E o pastor perguntou para ele, o pastor fala bastante, então o pastor já saiu na frente e falou: gostou? Aí ele falou assim: gostei até, com uma observação. Eu achei interessante uma coisa, aquele artista falou: nós pegamos uma mentira e apresentamos ela como verdade, que as pessoas chegam a sair emocionadas daquele lugar, ficam em pé, bate palma, pagam para ver aquilo ali. E vocês, pastor, vocês pegam a verdade, apresentam as pessoas como se fosse uma mentira, ao ponto que as pessoas não têm nem prazer de voltar aonde vocês ministram. Está vendo a diferença, irmão? Por isso que João escreve a igreja de Éfeso, justamente para eles terem oportunidade de se arrepender, porque Deus vai falar para a igreja de Éfeso: vocês fizeram um bom serviço para mim, mas não é isso que eu quero de vocês, porque o principal que eu quero de vocês é que vocês permanecessem no fundamento que é Cristo, o amor. Vocês abandonaram esse amor, e pasme você, abandonaram o amor, mas continuaram trabalhando para Deus, do mesmo jeito, irmãos, não mudou absolutamente nada, continuaram desviados do amor de Deus, do Cristo, operando a mesma coisa. Mais de 30 vezes Paulo fala aos Efésios: olha, permanecei no Cristo, vocês estão assentados nas regiões celestiais em Cristo, vocês foram abençoados em Cristo, por Cristo, nele, por Ele. Paulo enche a carta falando isso. Agora, como que eles chegam, anos depois, escreve agora de novo para ele, e lembra eles: por que vocês abandonaram Ele? Continuaram trabalhando, fazendo a mesma coisa, mas largaram Ele. Agora tem uma chave para vocês voltar. Qual é a chave, pastor? A chave é arrependimento. Lembra-te de onde você caiu, arrepende-te e volta. Por que se arrepender? Porque em João 17 diz uma coisa no Evangelho. Eu vou ter que ler para você, depois nós voltamos para o Apocalipse. Versículo 22 diz assim, João 17: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha o que Jesus fez. Pai, eu recebi uma glória sua, fantástico. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou dar essa glória que você me deu a eles, com um propósito, deles se tornarem um, porque se eles não se tornarem um, o mundo não vai saber que você me enviou. O mundo não vai conseguir identificar quem de fato é o Messias. Lembra de 1 João 4 que eu falei para vocês? O mundo não consegue ver a Deus. Por isso que Jesus, ele pegou a glória que era dele e passou para mim e para você. Você consegue compreender a dimensão disso? É tão forte que, para compreender isso, Paulo fala em Efésios, de joelhos, ele se põe de joelhos diante de Deus
e pede para Deus: Deus, derrama poder para eles, para que eles possam entender a dimensão desse propósito. Pai, derrama poder sobre eles para que eles possam, arraigados e fundados em amor, porque um é o conhecimento que você pode adquirir vivendo individualmente, outro é o conhecimento da glória que você pode adquirir de forma coletiva. Uma é a obra que você pode manifestar de forma individual, e você pode, agora a outra é a que nós podemos manifestar de forma coletiva. Agora João escreve para os Efésios, uma igreja que tinha se desviado desse lugar, e ele fala: arrepende-se. E deixa eu falar um pouquinho sobre arrependimento. Arrependimento todos conhecem como metanoia. Eu preciso aqui fazer uma observação sobre isso, porque é o lugar em que nós vamos fechar, e eu creio que vai curar muitas pessoas aqui. Metanoia, muitos conhecem como simplesmente mudança de mente. É errado, pastor? Não. Mas como tudo, o diabo é astuto, ele pega uma verdade, dá uma camuflada nela, dá uma maquiada de piedade e vende esse pacote, escondendo toda a verdade sobre um princípio. Metanoia, se você acreditar que é simplesmente mudança de mente, você pode pensar diferente quantas vezes você quiser, tentar pensar diferente, substituir pensamentos de forma consecutiva e múltipla, e você não alcançar arrependimento, porque não é simplesmente você pensar diferente, é você pensar como Cristo. Existe um modelo, uma base, um fundamento. Arrependimento é uma mudança de mente a partir do Cristo. Não é você substituir algo. Irmão, talvez é um dos maiores perigos, você substituir algo errado por algo falso. Quando você cai no erro de pegar uma pessoa e mostrar para ela que ela está errada, e ela sai desse lugar, você tira ela desse lugar e substitui o erro por algo falso, você torna ela 2 vezes filha do inferno do que, ou seja, muito pior o estado dela inicial. O que Deus está falando para nós, nas Escrituras, se você for ver, arrependimento é a quebra de um ciclo de autogoverno, é a mudança total de uma personalidade. Arrependimento, irmão, não é somente chorar, porque no Antigo Testamento Deus muda tudo, do lado de fora para o lado de dentro. No Antigo Testamento, o arrependimento, as pessoas se cobriam com panos de saco e cinza. Agora no Novo Testamento, após Cristo, não é mais pano de saco e cinza. Não adianta ser do lado de fora uma coisa que não aconteceu do lado de dentro. Para os Efésios voltarem para Cristo, eles precisavam não simplesmente se cobrir de pano de saco e cinza como era no passado, mas agora eles precisavam entrar no lugar de quebrantamento tão grande, que eles pudessem mudar completamente a sua essência, o seu caráter, a sua personalidade. Hoje nós pegamos muitos termos tão importantes que Deus trata comigo e com você, e nós tornamos eles num ambiente tão superficial, que nós não conseguimos entrar, mergulhar na essência deles. E eu quero orar essa manhã com você em nome de Jesus, porque eu creio que, como nós lemos em Efésios 1:10, Deus, na plenitude dos tempos, Ele ia convergir tudo para Cristo novamente. Nós como igreja, nós precisamos cooperar com isso. Por quê, pastor? Escute, nós só vamos conhecer, nós podemos conhecer Deus de várias formas, como Deus falou para Moisés: eu serei para eles, Moisés, tudo aquilo que eles desejarem conhecer em mim. Mas a plenitude, que é Cristo, eles só conhecerão quando eles estiverem fundados e arraigados em amor. Não há como conhecer fora desse lugar. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé essa manhã. Aleluia. Eu sempre escuto do meu pastor
que o mais legal depois de uma mensagem não é as pessoas indo embora felizes consigo mesmo, mas é às vezes nós indo decepcionados com a gente mesmo. É em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar, irmão, por você, pastor, por você que está nesse lugar. Eu não estou falando de ser crente, eu estou falando de estar em Cristo, de você mergulhar por obediência, não ficar esperando Deus te afogar. Deus não vai te afogar. Talvez Deus trouxe você aqui de tão longe para te dar uma oportunidade como Deus deu para a igreja de Éfeso. Escreve para eles, porque eles precisam voltar, eles precisam estar no Cristo. É a única garantia. Vamos adorar a Deus? Aleluias. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. És tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Escute algo. O que mais importa não é o que você está sentindo nesses dias, mas é no que você está se tornando esses dias. O propósito da carta de João à igreja de Éfeso em Apocalipse, a última carta de Deus para aquela igreja, um aviso, um chamado de retorno, foi para que eles não perdessem a sua maior característica. Qual era a maior característica daquela igreja? De ser um castiçal. Castiçal não tem vida própria. Castiçal, o fogo dele nem vem dele mesmo. Não somente não vem dele, como quem acende não é nem ele. Não é fruto de gás, não é fruto de energia elétrica. O castiçal, como João viu, o responsável era o sumo sacerdote, como era no Antigo Testamento. No caso agora, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, o Messias. Ele caminhava, João viu como o Cordeiro de Deus caminhando entre os 7 castiçais, e os 7 castiçais de ouro era a própria igreja. E o Cordeiro andava no meio desses castiçais de ouro, simplesmente para mostrar que o governo é dele. Ele é o responsável por isso. Não há igreja sem o Cordeiro. Por isso que voltem para Cristo. Não há sentido fora dele.
Agora nós precisamos entender a dinâmica de um castiçal. Castiçal era aquele instrumento, aquele objeto que era colocado entre o átrio e o Santo dos Santos. Era no lugar santo. Ele trazia luz, apontava um caminho, a entrada do Santo dos Santos. Assim é o papel da igreja: não trazer luz a si próprio, não manifestar ela. Isso é sensualidade, é manifestar o caminho, a porta, Cristo, o Messias. Agora tinha um jeito de fazer o castiçal. É usado dos metais mais preciosos, que é o ouro. Além do ouro, precisa de algo, um elemento que se chama o fogo. Não há como preparar, forjar uma igreja saudável em Cristo sem fogo. Não há. A própria palavra da cruz, ela vai trazer uma perseguição, uma pressão sobre mim e sobre você. Para quê, pastor? Para nos moldar segundo o caráter dele. E agora, qual é o terceiro elemento, pastor? O ouro, o fogo e o martelo, porque não é feito em série, não é industrializado o processo é manual, o processo o artesão pega, e ele com o ouro, o fogo e marteladas, ele vai dando a forma ao castiçal, uma base com diversos pontos de luz, assim como é eu e você. É como o corpo que tem uma cabeça e vários membros. É como um edifício que tem uma pedra fundamental e um grande edifício com várias pedras. E é como João 15, uma raiz, uma videira com vários ramos. Ele está mostrando, João, Efésios, não há igreja se vocês saírem desse lugar, porque quem acende, quem mantém o candelabro é o Cordeiro. O fogo que queima em vocês não é fruto do serviço de vocês, é fruto da contemplação. Por isso que tudo vai levar a vocês não contemplá-lo mais, trabalhar para ele sem busca, trabalhar para ele sem intimidade. E quanto mais vocês olhem para ele, tenham coragem de olhar para ele, tenham coragem de entrar no secreto para simplesmente olhar para ele. Não precisa nem pedir nada se você quiser. É diferente você somente contemplá-lo. Por quê? Porque os olhos dele são como chamas de fogo. Eles são responsáveis por manter esse castiçal aceso. Pode ter estratégia, irmão, que for, mas nada vai substituir a contemplação. Absolutamente nada. Nós somos chamados a convergir urgentemente para Cristo. Caso contrário, chegará o dia em que Jesus virá e Ele vai tirar o seu castiçal, e você vai ser qualquer coisa menos igreja. Menos igreja. É o ambiente e aquele que está no meio dele que define o que está acontecendo e o que existe ali. Cada fôlego meu. Por isso que Deus fala que nos últimos dias Deus iria restaurar a tenda caída de Davi. Por que a tenda? Porque na tenda não havia nada, somente a arca. Na realidade, Deus está trabalhando para que no seu coração seja como a tenda de Davi: um trono, um cordeiro, somente isso, mais nada. Tudo que tenho é teu. Feche seus olhos. Cada fôlego meu. Toca, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Rei de imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Você voltar para Cristo é a garantia que você não vai mergulhar num ambiente, num caminho de altivez, de orgulho, de prepotência, aquilo que te afasta dele. É a garantia que você vai se tornar humilde, manso como ele é. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca nesse homem, nessa mulher. Em nome de Jesus. Eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Aleluia, te adoramos, Senhor. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a Cura, Senhor, a tua igreja, nós clamamos por ela. Quando nós olhamos para ela, nós vemos um corpo, nós vemos um edifício, Senhor. Nós vemos, Senhor, uma videira florida, dando fruto, Senhor, em nome de Jesus. Nós vemos a obra completa, nós cremos, Senhor. Nós cremos porque não se trata acerca de nós, se trata acerca do seu Filho, em nome de Jesus. É acerca do Messias, é acerca de Cristo, é acerca de Jesus. Não são os nossos esforços, não é a nossa força para não deixar o fogo apagar, mas é o estar perto dEle. Simplesmente estar perto dEle. Por isso que Davi orou: Deus, uma coisa eu te peço, que eu possa habitar para sempre na tua casa, para que tu possa me esconder no teu pavilhão. E Deus deu o segredo para Davi. Sabe qual foi? Davi, se tu está tão faminto assim, se tu diz que me ama, como você diz, buscai a minha face. Sabe o que Davi falou? Senhor, a tua face eu vou buscar. Davi era rei, talvez realizado em muitas áreas, mas há uma coisa, irmãos, que está ligada à nossa identidade, de experimentá-lo e contemplá-lo. Ser igreja só depende disso. É fácil, a gente que complica. Ser igreja, pastor, ser igreja, homem, mulher, filho e filha, é simples, é só botar Jesus no meio, no centro. É não estragar. A gente fala isso para os pastores: olha, só cuida para não estragar. A obra não é sua, a obra Ele preparou de antemão para que você pudesse andar nela. A obra não é para você criar nada, a obra é para você descobri-la, para você descobrir o que Ele mesmo criou. E não estrague. Como que você não estraga, pastor? Somente mantenha os seus olhos fitos nele, focados no Cristo, focados em Cristo, focados em Cristo, focados em Cristo.